Fala galera, Fábio Pires falando, Grupo Utah, consultoria e treinamento em tecnologia, utilizando software livre. Galera, decidi gravar esse vídeo para vocês para poder demonstrar a instalação do OpenSUSE versão 15.1 LEAP. A instalação que nós vamos fazer aqui é em modo servidor, não é voltada para desktop, então se você quiser instalar o sistema baseado em desktop, não é nesse modo que nós vamos fazer aqui, tá? O OpenSUSE ele tem duas versões, a que nós vamos utilizar aqui é a LEAP, que é uma versão muito mais estável do que a outra versão, tá bom? Esse aqui é o instalador, se não me engano ele é o YAST 2, eu não uso muito o OpenSUSE, tá? Apesar do grupo Utah ser parceiro da SUSE, nós usamos mais o SUSE Enterprise do que o OpenSUSE, mas o instalador ele é praticamente o mesmo, tá bom? O que acontece? Aqui eu tenho algumas opções de instalação, então boot from hard disk, para eu botar diretamente pelo disco rígido que eu tenho. Instalação, eu inicio o modo instalação. Upgrade para eu atualizar um servidor ou um sistema OpenSUSE já existente. E eu tenho mais. Vou dar um Enter aqui. Dentro de mais eu tenho o modo Rescue para recuperação do sistema. Boot Linux System para bootar diretamente do CD. Check Installation Media para verificar se o meu CD DVD barra imagem está realmente 100%. E teste de memória para poder validar se as memórias da minha máquina estão 100%. Bom, vou dar um ESC aqui. Lá embaixo a gente tem alguns atalhos, né? F1 Help, F2 Language, F3 Video Mode, F4 Source, Kernel, Driver, enfim. E aí você pode selecionar baseado na sua necessidade. Bom, eu vou selecionar aqui Installation, eu posso passar algumas opções de boot, alguns parâmetros lá embaixo, mas eu vou instalar no modo Default. Vou dar um Enter e ele vai começar aí a carga do kernel do instalador do OpenSUSE. Bom, a SUSE é uma empresa, tá? Possui a sua própria certificação em cima do SUSE Enterprise e está vindo aí com força total em cima dessa parte de treinamentos também, principalmente aqui na cidade de São Paulo, onde eles têm um centro de treinamento. Nós do Grupo Utah somos parceiros oficiais da SUSE, representamos ela aqui em São Paulo e também as soluções em sua maioridade que ela possui, tá? É extremamente importante você pensar num futuro, galera. Depois de terminar todo o seu treinamento da LPI, depois de terminar todas as suas certificações, LPI nível 1, 2 e até a 3, você pensar em focar numa distribuição específica, principalmente uma distribuição voltada para a empresa, tá? Queira ou não, galera, empresas gostam de ser suportadas por empresas. E aí nós temos, no mesmo molde da Red Hat, nós temos a SUSE. Red Hat aí tem a sua carreira RHCSA, RHCE, tá? E vem a LPI com o Linux LPI administrador, engenheiro e especialista, né? O que acontece? A LPI é uma certificação mais abrangente. Ela capacita o aluno a trabalhar com Linux em geral. Não importa se você está usando Debian, não importa se você usa Red Hat, não importa se você usa o SUSE, não importa se você usa Fedora, enfim. A LPI ela abrange Linux, então ela requer que você saiba Linux. Isso é muito bom porque torna você uma pessoa muito mais dinâmica e flexível. Porém, algumas vagas querem especificamente profissionais dedicados e especialistas em uma distribuição, como distribuição Red Hat, distribuição SUSE. Essas vagas, que são específicas, nem sempre quem tem a certificação LPI consegue absorver. Porém, se você vai entrar numa consultoria, se você quer ser um consultor, se você quer trabalhar com várias distribuições Linux, você ser um RHCE ou ter uma certificação da SUSE talvez seja um limitante para você poder trabalhar numa consultoria com várias distribuições aí, com vários servidores espalhados, tá? Eu conheço muitas empresas, bancos, conheço empresas grandes que utilizam vários tipos de distribuições, desde distribuições baseadas em Red Hat, quanto distribuições baseadas em tá? Em Debian. E aí fica a seu critério querer decidir para onde você vai. Eu, particularmente, gosto muito da LPI. A LPI tem uma força tremenda, ainda continua sendo a maior certificação Linux do mundo. Você, sendo certificado LPI, você consegue arrumar emprego em várias empresas, queira ou não. Isso abre portas até lá fora, porque é uma certificação internacional. Então, vocês estão no caminho certo. Passado dessa fase, caso queira especializar em alguma, SUSE é uma ótima sacada. Não tem tanto profissional quanto tem na Red Hat, e é uma distribuição muito estável, muito confiável, muito segura, e o pessoal está investindo pesado. Bom, voltando para o foco aqui da instalação, esse aqui é o instalador do OpenSUSE, ele é o YAST 2, aqui nós temos aqui a seleção de idiomas, eu gosto de instalar muito inglês, porém como nós estamos trabalhando em um método de laboratório voltado para treinamento, nós vamos instalar usando o idioma em português, tá bom? Então vamos lá, ó. Selecionei português, Português Brasil,
Vou testar o teclado aqui, porque o meu teclado tem que estar 100% funcionando, ok? Vou ver aqui, está funcionando contra barra, barra, interrogação, colchetes, chaves, parênteses, 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 e também o pipe. Claro, galera. Linux sem pipe é praticamente impossível de se utilizar, certo? Vou dar um próximo aqui, uma vez que o teclado está testado. E aí ele tentou configurar a minha rede. Galera, eu desativei a minha rede, tá? Por quê? Como os instaladores eles têm agora a grande feature de ir lá nos repositórios, nos mirrors, buscar atualizações, fazer os updates, verificar se a versão que eu estou instalando é a versão mais atual do pacote que tem lá. Então o que eu fiz? Eu desativei a minha placa de rede, não vou configurar a rede agora, porque o nosso objetivo aqui não é configurar a rede, nosso objetivo é demonstrar a instalação, tá? Por que nós estamos instalando o OpenSUSE? Porque a LPI nível 1, prova 101.102/500, requer o Zyper. Esse é o nosso objetivo, então vamos focar nele. Por enquanto eu não preciso de rede para poder fazer a instalação do sistema, então eu não vou configurar a rede para que se torne muito mais rápido, ok? Bom, aqui do lado esquerdo tem o menu que vai fazer toda a medição dos status do que eu estou fazendo, e aqui eu tenho agora a tela de determinar a função do meu sistema. O bom do Linux é que é a mesma ISO que eu uso para instalar um desktop, eu posso usar para instalar um servidor, né, galera? Olha aqui, ó, área de trabalho KDE, área de trabalho Gnome, área de trabalho genérico. Ou posso montar um servidor ou um servidor transacional, tá? E vocês vão ver isso no decorrer do treinamento, que é um servidor transacional, ok? Vou selecionar aqui o modo servidor, vou dar um próximo, ele vai vir aqui para produtos complementares, já vai pular e vai vir para a parte de instalação e gerenciamento do disco. Bom, aqui ele já reconheceu meu HD, eu criei um HD nessa máquina virtual com 20 GB. Esses 20 GB ele trouxe para mim um modelo de particionamento, tá? Criou para mim 1, 2, 3 partições e 10 ações de subvolumes para poder fazer a alocação do meu sistema completo. O que eu vou fazer? Eu não vou usar o sistema que ele me propôs. Como nós estamos instalando aqui baseado no método de servidor, o que eu quero passar para vocês? Esse esquema de particionamento que eu vou mostrar, ele pode ser usado em qualquer servidor. Ele foi baseado em tudo que a gente faz desses 20 anos de Utah, de consultoria, de implementação, em mais de 5.000 projetos utilizando software livre. É assim que nós instalamos em nossos clientes. Por quê? O método de particionamento determina exatamente a facilidade que você vai ter depois de recuperar o sistema e também de fazer o gerenciamento dele. Eu recomendo que vocês, quando forem montar um servidor, utilizem esse método de particionamento que eu vou demonstrar aqui. Dependendo da função do seu servidor, é claro que você vai ter uma partição a mais ou uma a menos, mas esse padrão, essa base, você pode usar em qualquer servidor que vai dar muito certo. Então nós vamos montar a base de um servidor que não tem nenhum serviço rodando, tá? Aí a partir daí no final do particionamento eu falo para vocês o que nós faríamos adicional caso nós fôssemos implementar um serviço. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em particionamento, configuração avançada e vou iniciar com sistema proposto, ele vem para essa tela aqui. Vou vir aqui, vou selecionar essas partes, vou clicar no meu disco aqui, partições, vou apagar as partições, remover tudo. Pronto. Detalhe importante, o OpenSUSE ele já vem com suporte a bootfi, então a gente vai implementar e instalar todo o nosso sistema com suporte bootfi. A gente vê isso também é um pré-req da LPI 500, você entender como é que funciona o bootfi, como é que funciona o security boot, saber alguns comandos de manipulação disso, é um pré-requisito da versão 500. Tá? E o OpenSUSE já implementa isso, o que é muito bom para nós, tá bom? Detalhe importante, galera, a LPI ela teve atualização neste ano e aí dura mais 5 anos. Então é importante que vocês tenham um treinamento atualizado e o treinamento da Utah ele está 100% condizente com a nova versão da prova, tá bom? Então vamos lá. Vou vir aqui, selecionar o meu disco rígido, vou criar uma tabela de partições nova, criei. Detalhe, vamos criar baseado no GPT, porque o modelo MS-DOS ele é limitado em termos de tamanho de disco, limitado em termos de tamanho de partições. O modelo GPT é o modelo mais atual que existe de particionamento dentro do Linux, ok? Vou dar um próximo e aí eu criei uma tabela de partições baseada no modelo GPT. Tranquilo?
Galera, vamos lá, ó. Uma vez criada a nossa tabela de partições, tá? É vazia. O que eu vou fazer agora? Vou adicionar todas as partições uma a uma. Primeira partição que eu vou adicionar aqui, ó, é uma partição pequena. Vou clicar aqui em partições, adicionar partição. Vou selecionar tamanho personalizado. Vou criar uma partição de 8 MB. Essa partição, galera, na verdade, ela vai servir para armazenar os arquivos do bootfi, que é aquele famoso boot baseado no Security Boot e novo requisito para a prova LPI nível 1 e 2, administrador e versão 500, ok? Então, eu vou criar uma partição pequena aqui de 8 MB, vou dar um próximo. Então, galera, vou selecionar aqui, ó, partição de inicialização EFI, tá? EFI. Próximo, ele já define o sistema de arquivos padrão dessa partição, que é o FAT, e já define o ponto de montagem também, /boot /EFI. Vou dar um próximo, criou a primeira partição. A segunda partição que eu vou adicionar aqui, galera, é uma partição de 1 GB. O que acontece, tá? Versões novas, principalmente o OpenSUSE, ele cria uma partição onde ele vai instalar o kernel do sistema, tá? Antigamente a gente montava a partição /boot com 250 MB, 200 MB, uma partição bem pequena. Agora, principalmente o OpenSUSE, se eu criar uma partição de 300 MB, ele vai dizer que eu não tenho espaço para poder instalar o kernel do sistema. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma partição um pouco maior, criei de 1 GB, e vou definir o ponto de montagem como /boot aqui do lado direito, tá? Então o sistema de arquivos eu vou deixar o padrão BTRFS, que é um sistema de arquivos novo aí que muitas distribuições Linux estão usando, rápido, seguro, também tem suporte a journal e eu super recomendo, tá? Quando nós formos falar de sistema de arquivos, eu vou dar uma demonstração dele para vocês durante o treinamento. O que acontece? Todo sistema de arquivos ele é definido para um fim específico. Quando eu selecionei lá sistema operacional, ele definiu aqui como BTRFS. Então, a gente tem vários sistemas de arquivos no Linux e nós definimos esse sistema baseado na sua aplicação, onde ele vai ser aplicado. Tá? O OpenSUSE, o instalador, você vê que ele já faz uma pré-seleção dependendo de como você seleciona o fim da partição. Então, eu disse que é uma partição de sistema operacional, ele já definiu o BTRFS. Eu coloquei o ponto de montagem /boot, criei com 1 GB, vou dar um próximo. Está aqui, as duas partições. Vou adicionar uma próxima partição, vou criar uma partição também de 1 GB. Essa partição aqui vai ser a minha área de troca, swap. Swap utilizada para quando a máquina não possui mais memória RAM para poder atender as requisições do sistema, um espaço no disco é utilizado para executar essa ação. Claro que o sistema fica um pouco mais lento, mas é melhor o sistema lento do que ele travado. Okay? Então eu vou selecionar troca, próximo, uma partição de 1 GB. Antigamente nós deixávamos 2 GB de... Antigamente nós deixávamos 2 vezes a quantidade de memória RAM para a memória swap. Esse cálculo não é mais utilizado porque hoje nós temos máquinas aí com aproximadamente 128 GB de memória, máquinas até com maior quantidade. Imagine você deixar aí 256 GB de swap, seria algo absurdo, onde você estaria apenas perdendo espaço em disco. Então não faz sentido, tá, galera? Então eu selecionei aqui uma partiçãozinha de 1 GB. Normalmente deixo 2, mas como é uma máquina de teste, eu estou deixando 1 GB. Se sua máquina está fazendo swap, dá uma olhada no processo que está gerando isso, ou se realmente ela não precisa de mais RAM. Então criamos aqui as 3 partições. Vou criar uma quarta partição, uma partição de 6 GB. Vou dar um próximo. Opa, esqueci de colocar a unidade, 6 GB. Próximo. E também e aqui eu vou colocar uma partição de sistema operacional, mas ela não vai ser formatada agora. Eu vou mudar o ID da partição e vou colocar uma partição do tipo LVM. Essa partição eu não vou formatar, eu vou montar o diretório no diretório /var, dados variáveis. Como o /var ele é um diretório que ele cresce bastante por conta de log, e-mail, dependendo do serviço que eu estou rodando, eu vou deixar ela no formato LVM para que eu possa expandi-la caso ela venha a encher. Durante o treinamento, é claro, nós vamos falar de LVM. Então não se preocupe em entender o que está acontecendo aqui agora. Estamos no início do treinamento, muita coisa vai rolar, então tenha paciência. Beleza? Vou dar um próximo e aí ele criou a minha partição do tipo LVM, ok? Vou adicionar mais 2 partições. Uma partição aqui eu vou criar com 4 GB. Vou definir que é uma partição do tipo dados e aplicativos ISV, só para vocês verem ele selecionando outros sistemas de arquivo. Então o instalador do OpenSUSE diz, para você instalar aplicativos do tipo ISV, o sistema de arquivos mais recomendado é o XFS. Eu vou montar essa partição aqui no /usr. Detalhe, se você estiver instalando um sistema operacional onde você vai instalar uma interface gráfica, é uma instalação para um usuário final,
um desktop ou notebook, essa partição /OSR ela teria que ser uma das maiores do sistema, se não a maior do sistema. Isso até é uma questão da prova LPI, então já fica a dica de uma questão que pode cair logo no momento da instalação, beleza? Como no nosso caso, nós estamos instalando aqui no modo servidor, então não faz muito sentido deixar ela muito grande. Vou dar um próximo, ele criou aqui a minha partição do tipo XFS, ok? O F aqui é que ele vai formatar, o tamanho, o tipo, sistema de arquivos, o hot é aquele label, igual quando a gente configura boot, aí coloca lá assim, dados da inicialização. Ou você tem lá uma partição montada no /MT, você coloca o seu nome, HD externo, seu nome. Então aqui o label é um rótulo que a gente coloca, e aqui o dispositivo é a partição em si, que foi reconhecida pelo sistema operacional. Vamos adicionar mais uma partição, que aqui eu vou usar todo o espaço disponível para montar minha partição do sistema operacional. E vai ser a raiz, e eu vou colocar aqui um sistema ext4, tá? Gosto muito de ext4, 100% journal. E eu vou usar ele porque automaticamente o meu kernel já vai vir com isso ativado, tá? Sem eu precisar carregar módulos no futuro, beleza? Vou dar um próximo. Ótimo. Agora o que eu tenho aqui? Então eu tenho uma partição aqui que vai ser a partição onde vai armazenar os dados do boot EFI. Eu tenho a minha partição /boot onde vai armazenar uma imagem do kernel, onde vai instalar alguns arquivos do Groove, tá? Eu tenho a minha área de troca swap, eu tenho um volume LVM que eu vou transformar no /var como ponto de montagem. Eu tenho aqui o meu /OSR que é uma partição do tipo XFS e a minha raiz que é o barra. Bom, para eu fazer o gerenciamento do meu volume físico aqui, eu tenho que vir aqui, ó, gerenciamento de volumes e adicionar um grupo de volume. Ah, Fábio, o que é um grupo de volume? Não importa. Neste momento, não é importante que você saiba essas coisas. Mas você vai ter um capítulo exclusivo no nosso treinamento para isso. Vou selecionar aqui ó, o /devsda4, que é o único volume físico disponível. Clico aqui, ó, adicionar, dou um próximo e pronto. Ele criou um grupo de volume chamado System. Dentro do grupo System eu vou criar um volume lógico. Para que serve? Você também vai saber. O nome do volume lógico vou chamar de var. E aí ele pede o tamanho. Eu posso ter dentro de um grupo de volume vários volumes lógicos e aqui eu defino o tamanho. Eu vou criar esse único volume lógico e vou definir o tamanho total do meu volume físico. Ou do meu espaço disponível no grupo de volume agora. Vou criar como se a função fosse do sistema operacional e vou montar ela no diretório /var. Pronto, próximo. Maravilha, então ficou assim, ó, nosso sistema de particionamento. Eu tenho minha partição aqui, um resumo modelo baseado no GPT. Tá vendo a minha tabela de partição GPT? Porque antigamente o modelo era baseado no MS-DOS. Você pode ver que eu tenho partições 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu posso ter até 3 partições primárias e 128 partições lógicas. Aqui o que ele fez? Ele criou todas as partições como se fosse seguindo o modelo de 1 a 6, como se fossem todas as partições baseadas no modelo GPT primárias. Eu teria antes partições lógicas e estendidas no modelo MS-DOS. Não é mais usado por conta de uma limitação que o modelo MS-DOS tem de tamanho do disco que pode ser utilizado, tamanho máximo de uma partição, não podia ser maior que 2 TB, tá? Aqui eu não uso o FDisk mais para poder criar essas partições, eu uso o gparted, tá? Ou o parted, tanto faz. Não uso mais o FDisk, então mudaram algumas coisas. É importante a gente saber isso já agora no momento da instalação. Beleza? E aqui o nosso volume lógico é var montado dentro do diretório /var. Beleza? Bom, vou dar um aceitar. E ele fala aqui, ó, uma partição do tipo BIOS é necessário para instalar o bootloader. Mas a gente não criou uma partição /boot, a gente não criou lá o bootfi? Sim. O que acontece? Algumas máquinas não suportam bootfi. Estamos partindo do princípio que esta suporte. Se a sua máquina não suporta esse tipo de boot, se você não editar lá no setup para ele utilizar bootfi, provavelmente você vai ter problemas na hora de inicializar a máquina. Então tem que fazer isso. Tá? Eu vou dar um sim aqui. Dar o sim não é o dar o sim da Street Fighter. Piadinha sem graça. E aí ele mostra um resumo e eu dou um próximo. Ele pede para eu selecionar o fuso horário e o país e as configurações de data e hora. Ele não trouxe São Paulo porque ele pegou minha geolocalização, é porque é o padrão, tá? O pessoal da comunidade OpenSUSE gosta de São Paulo, então não importa o lugar que você esteja no mapa, eles vão trazer aqui, se você selecionou o idioma brasileiro, ele traz São Paulo, tá? Se estivesse lá na Bahia, ele traria São Paulo como padrão, tá? Vou aceitar, vou dar um próximo. E aí ele pede para eu criar um usuário. Uma coisa que eu achei bem interessante aqui, galera, é que ele permite eu ignorar a criação do usuário. Ó.
A gente parte sempre da premissa que não é recomendado você gerenciar o Linux com um superusuário. É recomendado que você ter um usuário comum, logar com esse usuário comum e caso você precise fazer alguma tarefa administrativa, aí sim você usa o root, que é o superusuário. Porém, como nós estamos instalando no modo servidor, eu acho que por esse motivo ele permite com que eu ignore a instalação, a criação do usuário. Se eu tivesse selecionado, acho que desktop lá, ele provavelmente me forçaria a criar um usuário comum. Como nós estamos instalando no modo servidor, ele está pedindo para eu ter ele está me dando a opção de eu ignorar a criação do usuário. Eu vou criar mesmo assim o usuário, vou chamar ele de aluno Utah. Ele já trouxe para mim o login. Vou colocar uma senha aqui. Ele fala usar essa senha para o administrador do sistema. Posso usar a mesma senha do usuário aluno para o root. Posso mandar ativar o login automático. Não quero login automático. E não quero que ele use a mesma senha para o root. Vou dar um próximo. Ele vai dizer que a senha é muito simples, não tem problema. No nosso caso, estamos montando uma máquina para treinamento. Então vou aceitar assim mesmo. Ele pede a senha para o root. Eu vou colocar a senha de root. Então, e ele pede para eu testar a leitura do meu teclado para saber, ó, eu coloquei em maiúsculo. É bom você sempre testar para você não correr o risco de definir uma senha para o superusuário e depois não saber dela e tem que quebrar, tá bom? Se aqui ele manda importar a chave pública de SSH, ele provavelmente vai instalar o SSH. Tá? Ele vai estar importando aqui do meu CD-ROM. Então vou dar um próximo. E aí ele vai dizer talvez que a senha é muito fácil, não sei. Ele disse que a senha é simples demais, não tem problema. A palavra desejo usar essa senha mesmo. Sim. E aí ele traz um resumão aqui da instalação e vai iniciar a instalação do meu sistema, tá? Eu posso vir aqui clicar em software, ver os softwares que ele vai instalar. Posso clicar aqui, por exemplo, Minimal Base e clicar em detalhes. Ele vai mostrar alguns detalhes do que ele está instalando aqui, ó, no Minimal Base. Se eu quiser desativar alguma coisa, eu posso, tá? Do YAST, tem Administrator, que é o sistema de administração do YAST, do OpenSUSE. Posso ver aqui o que está instalando de web. Está instalando Perl. O que está instalando de KVM? Nada, para virtualizações de máquina. O que ele está instalando de servidor de impressão? Está instalando Samba. Eu não quero Samba, não quero Samba Client, não quero YAST Samba, não quero nada disso e não quero isso. Então, posso tirar. Print Server, ele está instalando CUPS, não quero CUPS. Apache, ele está instalando Perl, Perl vou deixar. E área de trabalho, ele está instalando alguma coisa? Do KDE? Não. Nada de função gráfica, nada de pacote Office. Multimídia, também quase nada. X-Windows, deixa eu descer aqui para ver. Não está instalando Xorg nem nada. Fontes, algumas fontes daí da Adobe. Bom, ambiente gráfico GNOME, pouca coisa, vou deixar o padrão. Laptop, console tools, vamos ver o que ele está instalando aqui de ferramentas de console. AT, ED, Emacs, MLocate. Bom, ambiente de execução de 32 bits, como a nossa máquina de 64 bits, ele pede para instalar isso. Laptop, eu vou instalar aqui o WPA Supplicant, porque eu estou usando, estou instalando o OpenSUSE no desktop, e vou instalar o IW também para configuração de wireless, tá? E aí pronto, está feita a minha seleção e eu vou aceitar. Claro que você pode deixar o padrão, tá, galera? Não tem problema. Aqueles pacotes adicionais. Eu só quis fazer uma instalação aí mais limpa, tá? Só selecionei os pacotes aí de wireless. Ele trouxe aquela lista agora ali de dependências, dizendo que se eu instalar esses caras, essas dependências são obrigatórias. Eu aceitei. Pronto, feito isso, ele trouxe aqui a configuração da rede, o nome da máquina é Linux, ele está usando o Wicked. O Wicked é um gerenciador de rede do OpenSUSE. Ele está clicando aqui, ó, alterar para o Network Manager, que é o gerenciador de rede também que tem dentro do ambiente Linux. Tá? O próprio CentOS usa o Network Manager, a versão do Debian a partir da 9 usa o Network Manager também. Então, se quiser alterar para o Network Manager, é uma boa. O Wicked não é pedido, mas eu vou deixar assim padrão, porque é bom para vocês conhecerem outras coisas. Vou instalar, e aí ele diz para eu confirmar a instalação e eu vou selecionar instalar. Bom, galera, ele vai começar a instalação, vai instalar todos os pacotes um a um, vai executar todas as ações necessárias. Como eu disse, muito legal o OpenSUSE, tá? Eu vou parar aqui a gravação e aí depois eu venho. Galera, eu percebi que em alguns momentos da instalação ele dá umas travadas, tá? Tranquilo, normal.
não se desespere. Se ele travar, que nem ó, no meu caso aqui, ele está dando uma travadinha. Uma hora ele vai liberar, tá? Então você tenha paciência, não precisa desesperar. Putz, travou, vou desligar, vou reiniciar, tá? Ele deve estar executando algumas tarefas de pós-instalação no seu computador para posteriormente finalizar, ok? Então não entre em desespero, não precisa se preocupar, só aguarda tranquilo que uma hora ele vai liberar, tá bom? Veja aqui que o cursor do mouse ele está carregando, ele não está travado, ele não está parado, tá? Entendeu? Então tenha paciência aqui, ó, ele está gravando as configurações agora, ó, finalizando toda a parte de instalação, atualizando as dependências do kernel, já instalou tudo que tinha que instalar, está salvando uma série de configurações, efetuando uma série de ajustes finais, para posteriormente liberar a máquina do instalador para nós darmos continuidade, beleza? Então não precisa ficar desesperado caso dê umas pequenas travadas aí no seu instalador, tá bom? Vamos continuar aqui. Pronto, ele diz que o sistema vai reinicializar agora. Vou dar um OK aqui para mandar ele reinicializar. Não vou esperar não. Pronto, ele está dando um restart agora no sistema. Tranquilo? Vamos ver. Bom, subiu aqui. Esse é o GRUB do OpenSUSE. Seta para cima ou para baixo para ele poder não subir manualmente, automaticamente. Vou dar um Enter aqui e vamos ver o que nós temos aqui de sistema já instalado, beleza? Muito legal esse logo do Leap, eu gostei bastante. SUSE tem investido bastante nessa parte gráfica, tá, galera? Então, sinceramente falando, é uma ótima versão para você rodar também no seu desktop, beleza? Suporta interfaces gráficas de gerenciamento de janela como KDE, como Gnome, o próprio XFCE e outras aí mais populares dentro do mundo open source, beleza? Bom, terminou a instalação, modo servidor, particionado, somente pacotes necessários. Ele deu um nome aqui para minha máquina genérico porque eu pulei o momento lá de instalação e configuração da rede, não tem problema, depois a gente altera durante o treinamento. Vou logar com a senha aqui que nós definimos na instalação. E aí, opa, esqueci de ligar o unlock. Pronto, ele fala I have a lot of fun. Perfeito, galera. Sistema instalado, configurado, pronto para poder utilizar em modo servidor, ok? Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí essa instalação passo a passo. Lembrando que o particionamento foi feito baseado no modo servidor e caso você vá implementar em algum servidor específico, o que muda desse particionamento que a gente fez? Muda que, por exemplo, você teria uma partição a mais para o serviço que você quer prover. Vamos imaginar que eu estou instalando um servidor de arquivos. Eu teria todas essas partições do jeito que eu criei e uma partição para armazenar os arquivos do Samba. Digamos que você está implementando um servidor web, Apache ou Nginx. Eu teria todas essas partições que nós criamos e uma partição a mais para armazenar os seus sites que o Apache vai publicar e que o Nginx vai publicar. Ou vamos imaginar de repente que você está implementando um banco de dados MySQL. Nós teríamos todas essas partições que nós criamos e uma a mais para armazenar os dados do banco de dados MySQL. E assim por diante, tá, galera? Esse modelo que eu trouxe para vocês de particionamento é um modelo baseado no que a gente vivencia há 20 anos de Utah, baseado nas boas práticas, e eu garanto para vocês, isso dá uma grande diferença entre você manter e gerenciar um sistema e recuperá-lo de forma rápida ou você ter muito trabalho para fazer isso. Tá bom? É isso, galera. Nos vemos no treinamento e mãos à obra. Grande abraço.